Olá, nós viemos hoje apresentar o trabalho de Física 2 do nosso curso de Engenharia de Processo e Biotecnologia, e o tema do nosso trabalho é o oxímetro com Arduino. O nosso grupo tem os integrantes com a Daniele, o Cairo e eu, Ana Carolina. O objetivo principal do nosso trabalho foi desenvolver um oxímetro a partir de uma programação de um Arduino. Antes de mais nada, o que é um oxímetro? O oxímetro é um equipamento médico que mede a oxigenação do sangue a partir do exame de oximetria. E possui dois tipos de oxímetro, que é o oxímetro de dedo, que é o mais utilizado, né? Principalmente agora na pandemia, que muitas pessoas fizeram uso do oxímetro para medir a saturação, e o oxímetro de pulso, que ele é utilizado mais em hospitais. A partir do oxímetro tem o exame de oximetria, que é um exame que permite medir a saturação de oxigênio do sangue, ou seja, a porcentagem de oxigênio que está sendo transportada na circulação sanguínea. Quando você faz a medição, se a saturação der acima de 95%, indica que o sangue está sendo bem oxigenado. E se a saturação der abaixo disso, indica que o pulmão não está funcionando corretamente. Relacionando um pouco com o conteúdo, uma onda é uma perturbação que transporta energia sem transportar matéria. E no caso do nosso trabalho, a natureza da onda é eletromagnética, ou seja, ela se propaga no vácuo em meios materiais de forma transversal, como é o caso da luz. Lembrando que a sua direção de propagação é tridimensional. Alguns conceitos sobre ondas é que crista é o ponto mais alto da onda, vale é o ponto mais baixo da onda, amplitude, que é a distância entre o eixo de equilíbrio até a crista ou até o vale, e o comprimento de onda, que é a distância ali entre um ciclo de onda para o outro. Como funciona a oximetria? Quando o sangue está bem oxigenado, a hemoglobina se liga ao oxigênio e possui uma coloração bem avermelhada. Já quando não está bem oxigenado, possui uma coloração azulada. Sabendo disso, é possível medir essa oxigenação do sangue utilizando um espectro de absorção, por exemplo. Quando o sangue está bem oxigenado, ocorre uma mudança no espectro de absorção. O espectro vermelho ali é o da hemoglobina oxigenada. É possível observar que ela absorve muito pouco na região de 650 e 700 nanômetros. E já a hemoglobina não oxigenada, que é azul, ela vai absorver bastante. E na região de 950 nanômetros, o efeito se inverte. A partir disso, é possível calcular quanto de hemoglobina oxigenada alguém tinha pela hemoglobina total dessa pessoa. Porém, esse cálculo ali não levava em conta as variações ocasionadas pelo bombeio de sangue pelo coração. Para resolver esse problema, foi medida a variação temporal da transmissão da luz. Medida da variação temporal da transmissão da luz vermelha e da luz infravermelha, a gente consegue saber essa distância ali AC, e sabendo o valor médio dessa variação, seria o valor DC, dá para saber quanto que essa medida está variando no tempo. De refazendo os cálculos utilizando a mesma base, e uma medida que varia no tempo e a outra que não varia no tempo, chega-se na seguinte fórmula para a razão de oxigenação, que ela vai ser igual a tensão AC dividido pela tensão DC em 650 nanômetros, dividido pela tensão AC sobre a tensão DC em 950 nanômetros. Bom, agora o que é um Arduino? O Arduino ele foi criado em 2005 por um grupo de 5 pesquisadores, o Massimo Banzi, o David Quartielis, Tommy Goy, Gianluca Martino e David Melis. O objetivo principal deles era elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e de fácil programação, né?
Sendo dessa forma, é mais acessível a estudantes e projetistas amadores. E também foi denominado como hardware livre, que significa que qualquer pessoa pode montar, modificar, melhorar e personalizar o Arduino, partindo de um hardware básico. O Arduino é composto por um microcontrolador com Atmel, que é o cérebro da plataforma. Então, ele é responsável pelo recebimento e processamento dos dados e de botões e sensores. Possui pinos que podem ser utilizados como a entrada ou saída de dados. E esses pinos possuem os estados, os quais podem ser definidos na programação do ambiente de desenvolvimento, que é o IDE. E também ele é composto por um cristal oscilador e um regulador linear de 5 volts. O ambiente de desenvolvimento integrado, que é o IDE do Arduino, ele foi escrito em Java. E é nele onde acontece a programação da placa. Então é ali onde você coloca todos o que você quer programar, certo? No Arduino. E também ele utiliza uma linguagem de C++. E o Arduino, ele possui diversas aplicações, desde objetivos mais complexos até os mais simples, né? Como programar os ar-condicionados da sua casa, a parte elétrica, um robô e o oxímetro, que foi o caso do nosso trabalho. Certo. Quanto aos materiais e métodos, para esse trabalho foram usados os seguintes componentes: uma placa Arduino Uno, jumpers macho-macho, o módulo Max 3010 e resistores de 10K ohm. A primeira etapa do nosso trabalho foi a compra do sensor Max 3010, que é um módulo composto por 2 LEDs e um fotodetector, além dos circuitos que vão detectar os batimentos cardíacos e a quantidade de oxigênio no sangue. Porém, quando a gente tentou ligar esse módulo no circuito, ele não funcionou. E daí, depois de alguma pesquisa e da consultoria com o professor Tiago de eletrônica, nós identificamos alguns possíveis problemas. O primeiro foram esses 3 resistores de pull-up que estão presentes na placa do sensor. Eles são responsáveis por manter o nível lógico do barramento IC2. O Max 3010 usa 1,8 volts para tensão de alimentação positiva no barramento. E para atingir essa tensão, o módulo vai usar 2 reguladores. Só que esses 3 resistores, eles são responsáveis por manter esse nível no barramento de comunicação. E daí acaba não chegando a tensão necessária no resto da placa. O que vai gerar problemas de comunicação e ele acaba não funcionando bem com o Arduino, que vai trabalhar com níveis lógicos mais altos. Dessa forma, foi decidido fazer a retirada desses 3 resistores do módulo e utilizar resistores externos de 10K ohm no circuito. Porém, quando a gente tentou ligar o módulo novamente, ele não funcionou. O que nos levou a um segundo problema. Talvez as vias de comunicação estivessem danificadas. Então a gente recorreu a um amigo nosso, que é o Matheus, que tem alguns equipamentos que a gente não tinha para averiguar tudo. Com o multímetro, nós verificamos via por via e identificamos a falta de comunicação entre o circuito integrado e os pinos que iam sair do módulo para o Arduino. Dessa forma, a gente realizou a solda desses pinos com estanho, o que resolveu o problema de mau contato e falta de comunicação. Bom, com esses 2 problemas resolvidos, nós montamos o seguinte circuito. A alimentação do Arduino de 5 volts chegando no pino V e N do módulo, os pinos SCL e SDA saindo do módulo indo para o analógico 4 e 5, o INT indo para o lógico 2 do Arduino, esses 3 pinos ligados a 3 resistores 10K ohm de pull-up que eram ligados à alimentação, e o terra indo para o terra. Porém, quando a gente ligou o código ao circuito, nós percebemos que os valores apresentados não condiziam com a realidade, porque eles estavam indo de muito baixos para muito altos. Se vocês verem aqui, está indo de 38 e daí vai para 90, 100, e a gente percebeu que isso não estava certo. Dessa forma, nós
chegamos ao terceiro problema, que é a corrente do LED do oxímetro. Ela vai operar numa forma padrão a 50 mA. Só que a gente ajustou isso na programação para 33,8 mA, que foram os valores que chegaram mais perto do que a gente achou que fosse correto. Aí o código final ficou assim. Primeiro nós incluímos as bibliotecas, então definimos o tempo de leitura em milissegundos. Em seguida nós definimos objetos, nomes e declaração de variáveis, e nós utilizamos a função de setup para configurar o sistema. Nele a gente configurou a comunicação serial, que foi definida em 115200, e fizemos os testes de inicialização do módulo. Aqui a gente configurou a corrente do LED para 33,8 mA. Dentro do loop, em seguida, nós configuramos a leitura dos dados e printamos eles no monitor serial, e o nosso código se deu por finalizado. Nós então fizemos a leitura oficial, e esses foram os dados que a gente obteve. Eles ficaram ali entre 80 e 90. Esses 4 primeiros valores a gente descartou, porque quando chega o dedo próximo ao sensor, sem realmente encostar, ele já lê. Mas daí essa leitura não está correta. Depois que obtivemos os dados mais precisos, fomos medir com o oxímetro de dedo da marca Medical System, que ele tem uma precisão de 70 a 100% de saturação de mais ou menos 2%, e de 30 a 250 BPM de mais ou menos 2 BPM. E as medidas que obtivemos foram, quando a gente fez a medição, foi de 97% de saturação e 86% de BPM, que esses foram os valores verdadeiros que a gente conseguiu. Certo. E a partir disso, nós fizemos o tratamento de dados utilizando o software Excel. Primeiramente, nós utilizamos uma ferramenta do software para conseguir uma amostragem aleatória, para que se fossem feitas a média e o resto dos cálculos. Aqui está a amostragem aleatória, ela foi feita com 10 valores da população. A média de BPM ficou em 86,28 BPM, a média de saturação ficou em 96%. Em seguida, nós calculamos o desvio padrão do BPM, que ficou em 2,472, o que indica que as medidas foram ligeiramente variantes. Elas não foram extremamente, como é que eu posso falar? Elas não foram extremamente discrepantes, mas elas também não foram muito precisas. O desvio padrão da saturação ficou em 0, o que indica que a gente teve bastante precisão na medida da saturação com o nosso oxímetro. O erro percentual do BPM foi de 0,33 e o erro percentual da saturação foi 1%. Para ambos, a gente utilizou os valores verdadeiros que a gente obteve com o oxímetro de dedo. Esses erros foram baixos, de forma que indica a exatidão no nosso experimento. Com isso, a gente pode chegar à conclusão que acreditamos ter atingido o objetivo proposto, né, apesar dos imprevistos, e como melhora para os próximos, nós propomos colocar um display LCD no circuito. Nós tentamos, mas nosso display estava com um problema. E também o grupo considerou o trabalho muito proveitoso. Também queremos deixar registrado aqui os nossos agradecimentos ao professor de eletrônica Tiago e ao nosso amigo Matheus por ter dado toda a ajuda técnica na questão da solda. E essas são as principais referências. Agradecemos pela atenção.